Bom dia! Bom dia, pessoal! Colo de vó. Não tem nada melhor que isso! Mas a dona Sônia, gente, nunca pôde oferecê-lo para os netos. Até realizar uma cirurgia na aorta. Eu nasci de novo. Agora já posso carregar meu neto. Para fazer o procedimento, os médicos imprimiram a aorta em 3D. Isso permite testes para diminuir os riscos. Tecnologia a serviço da saúde. Os óculos de realidade aumentada também ajudaram muito. Eu posso até andar ao redor da horta ou rodá-la aqui com a minha mão, ampliá-la, reduzi-la. E mais! Varizes! Você vai conhecer a técnica que queima as veias por dentro da pele. Como ela está comprometida, ela atrapalha na nossa circulação. O procedimento na dona Josélia levou apenas 20 minutos. Essa cirurgia, o tratamento é mais simples e a recuperação é mais rápida. Por que quem faz a cirurgia bariátrica fica com varizes? E por que quem está acima do peso também tem mais risco? Hoje é dia de bem verão aqui no Bem-Estar. E quem está com a gente hoje aqui é o nosso consultor, o cardiologista Dr. Roberto Calil, e o cirurgião vascular Sérgio Belzacchi. Você tem dúvidas? Manda pra cá, liga aí 4002-2884 ou então pelo falecomaredeglobo.com.br ou escreve nas nossas redes sociais usando a hashtag Você no Bem-Estar. Agora conta uma coisa pra gente, você já pensou como seria a sua vida se você não pudesse carregar nem o peso de uma sacolinha de supermercado? Muitas pessoas que sofrem de problemas na artéria mais importante do corpo, que é a aorta, enfrentam esse tipo de limitação. A gente vai conhecer agora a história da dona Sônia. Ela passou os últimos 5 anos sem poder fazer nenhum tipo de esforço. A Valéria Almeida vai contar essa história linda pra gente agora. O Felipe, de 4 anos, e a Isabela, de 6, nunca sentiram o prazer de ganhar um colo de vó. E olha que eles são o xodó da Sônia. Ai, que delícia! Foi descoberto minha primeira aneurisma em 2013. Ela nasceu em 2012. Até agora que ela completou 6 aninhos, nem brinquei praticamente com ela. A Sônia passou os últimos anos convivendo com uma doença gravíssima que pode levar à morte. Um aneurisma na aorta, na região do abdômen. A artéria é a mais importante do sistema circulatório. A aorta é o nosso grande cano de condução de sangue no organismo. A partir de pressões muito aumentadas, essas regiões se tornam frágeis, já dilatadas, e, portanto, podem levar a uma situação chamada de ruptura. A gente conheceu a Sônia às vésperas dela fazer a segunda cirurgia para corrigir o aneurisma. Cada dia que vai passando, se fala, ai meu Deus, mais um dia que você acordou. Porque eu posso simplesmente acontecer alguma coisa dormindo. Foram anos de medo e de muitas restrições. Não posso carregar muito peso, subir escada muito alta, que tudo tem que ser meio limitado. Depois da primeira cirurgia, há 2 anos, os médicos resolveram estudar melhor a nova intervenção, usando a tecnologia como aliada. Essa é uma impressão em 3D da artéria aorta da Sônia. Esse daqui realmente é um órgão no tamanho real. Ela normalmente é impressa a partir de exames de tomografia ou ressonância e que pode visibilizar todos os vasos com bastante riqueza de detalhes e simular as dificuldades que teríamos ao percorrer toda essa tortuosidade. Com o modelo, também dá para avaliar as camadas e os desvios criados pelo aneurisma. Isso permite que os médicos façam testes para diminuir os riscos na cirurgia. Os benefícios da tecnologia para um estudo de caso não param por aí. Além da impressão em 3D, hoje os médicos podem usar um óculos de realidade aumentada. Com ele, dá para entrar na aorta e entender como ela está por dentro. Isso pode fazer toda a diferença na hora do tratamento. Eu posso até andar ao redor da horta ou rodá-la aqui com a minha mão, ampliá-la, reduzi-la e modificar todas as características necessárias para a maior compreensão da complexidade dos casos. Ainda bem que tem a tecnologia hoje em dia. Eu não vejo a hora de terminar tudo. A cirurgia foi delicada e mais invasiva do que a primeira.
2 meses depois, reencontramos a Sônia fazendo o que ela mais queria. Finalmente carregando o neto no colo. A gente está falando também hoje de varizes, estão falando de tromboses, estão falando da relação entre esses dois problemas, né, doutor Sérgio? Estão falando também como é que o sangue flui nessas artérias, né? A gente tem... Existe essa relação, varizes e tromboses? Varizes e tromboses têm uma relação fraca, ou seja, raramente alguém que tem varizes pode ter trombose. Como? O sangue dentro da varize, ele flui mais devagar, daí coagula, e esse coágulo indo para a veia do fundo vira uma trombose. Essa trombose na veia do fundo pode se deslocar ao pulmão, dar uma embolia pulmonar. Tá, porque a trombose aí são outras causas, a gente também vai falar sobre isso hoje. Perfeito. Né? Agora, o sangue fluindo, ele aí vai gerar outros problemas. Vamos falar da trombose primeiro, né? Perfeito. Estamos vendo aí a fluência do sangue, né? Isso. Tudo normal. Isso, aqui já formou um coágulo, Mas que é a trombose. Um coágulo agora, trombose. Isso, então trombose é quando forma um coágulo entupindo um vaso. Pode ser trombose na veia ou pode ser trombose na artéria. Aqui um exemplo de uma trombose na veia, porque na veia o sangue vem de baixo para cima em direção ao coração. As causas de trombose são as 3 principais. Ou a pessoa tem uma alteração na coagulação, isso é uma das causas, ou a pessoa tem uma alteração na velocidade com que o sangue passa, ou a pessoa tem uma lesão na parede da veia. É uma das 3 coisas ou um somatório delas para causar trombose, que é o que o vascular chama tríade de Virchow, tem até um nome. Como chama? Tríade de Virchow, que foi quem descreveu isso pela primeira vez. Muito e você bem. consegue explicar todas as tromboses com essa tríade. 3 causas para trombose, a gente vai falar daqui a pouco das causas das varizes. Mas antes, a gente vai ver uma reportagem sobre como tratar as varizes, um novo tratamento chamado endolaser. Quem mostra pra gente é a Valéria Almeida. Um furinho pequeno na coxa e uma fibra com laser na ponta é o que precisa para anular uma safena comprometida. Na técnica conhecida como endolaser, a veia é queimada dentro do corpo. Essa fibra de laser, essa fibra ótica, é ligada num aparelho e vai gerando o calor do laser. E a gente vai puxando essa fibra e essa fibra vai queimando a safena por dentro. Como ela está comprometida, ela atrapalha na nossa circulação. Após uma avaliação médica, ela tem indicação de ser retirada porque ela vai causar vários sintomas, como dores, cansaço, inchaço nas pernas. Em alguns casos, causar até umas manchas acastanhadas na perna, a gente chama de dermatite ocra essas manchas, e abrir até feridas, úlceras. O que a gente vai fazer? A gente vai fechar essa veia, a gente vai ocluir essa veia para o sangue não passar mais nas veias doentes e passar só nas veias que estão funcionando normalmente na circulação venosa da nossa perna. O resultado do endolaser é o mesmo que o da cirurgia convencional para retirada da safena, mas com menos riscos de lesões. Na técnica mais usada, são feitos 2 cortes, um na virilha e outro no tornozelo dos pacientes. Um bastão é inserido por esse caminho e amarrado na safena, que é puxada até ser retirada totalmente. Tem várias veias que estão associadas com essas safenas. Elas acabam sendo arrebentadas também. Por isso que a gente pode ter no pós-operatório inchaço, sintomas de hematoma, um incômodo maior e até lesão de nervo ou dos vasos linfáticos. Para ter uma cirurgia mais tranquila e uma recuperação rápida, a Josélia não pensou 2 vezes. Optou por tratar a safena com o endolaser. Senti um incômodo, dores, e de uns 6 meses para cá eu estou sentindo assim, um pouco de dormência na perna. Essa cirurgia, o tratamento é mais simples e a recuperação é mais rápida, menos dolorido, me deixou mais tranquila. E não é para menos. O procedimento para anular metade da safena dela levou apenas 20 minutos. A safena é tratada e o paciente já sai andando da clínica mesmo, sem repouso, nada. Hoje em dia evoluiu bastante também, mesmo nas técnicas que a safena ela tá superficial, a gente consegue separar o calor, a safena, de estruturas vizinhas. Então a gente consegue afastar nervo para diminuir também o risco de lesão neurológica.
Bem interessante. Agora, o doutor Sérgio estava me falando ainda que não há essa técnica no SUS, por enquanto, né? A princípio não tem. Só na cirurgia tradicional mesmo no SUS. Pagando mesmo, né? O endolaser tem que ser. E varia mais ou menos? Entre 2 até 6 mil. Há uma variação aí, dependendo de qual material vai ser utilizado. Vamos entender por que as varizes se formam aqui, doutor Sérgio. A gente está vendo a gente vai ver as veias por dentro. E aí ela tem essas válvulazinhas assim, que ficam se mexendo aí, né? Isso. Para o sangue descer pela artéria é fácil. A gravidade e o coração bombeando ajuda. Para voltar, aí não tem o coração ajudando. Então a gente precisa das válvulas que seguram para o sangue não voltar e a musculatura da perna que joga o sangue para cima. Se isso não acontece, o sangue fica parado e a veia começa a se dilatar. E aí é aquele momento em que a gente vê, até inclusive na perna mesmo, as veias aparecendo, fica até uma coloração diferente, né? Exatamente, isso são as varizes. Lembra da pergunta da Gerlânia, gente? Olha lá, doutor Sérgio, por que as varizes voltam depois da cirurgia? Pergunta muito comum. Varizes não tem cura, tem controle. O principal problema não é que a paciente não foi bem operada, é que ela não controla os fatores de risco. Ou seja, ela continua fumando, continua acima do peso, continua sedentária, não usa meia elástica, aí vai voltar mesmo. Mas se ela fizer tudo isso, desse jeito que o senhor falou, sem controlar os fatores de risco, volta em quanto tempo? Uma cirurgia muito bem realizada fica 5 até 10 anos sem se incomodar mais com varizes. Mesmo não mudando os hábitos? Se não mudar os hábitos, pode voltar muito antes. Muito antes. Tem que mudar. Bom, e para evitar as varizes, doutor Calil, o que é recomendado? Bom, primeiro são medidas de prevenção, né? Fazer exercício, se manter no peso, né? Isso as varizes. Mas complicações delas, como trombose, é não fumar, né? E outras coisas mais. Mas o principal é uma vida saudável, né? É fazer exercício. O exercício, como a gente fala, exercício é fundamental para tudo. Para a qualidade de vida e para prevenir doença, né? A tua pergunta, evitar varizes, o doutor Sérgio, o grande especialista aqui ao meu lado, mas fazer exercício, né? Se manter no peso, o básico. Tem mais dúvida do nosso auditório virtual, olha lá. A Neia, toma injeção de anticoncepcional. Também pode dar varizes? Às vezes sinto dormência na perna. Tem muitas mulheres que têm essa dúvida, né? Se anticoncepcional tem relação com as varizes. Tem, com certeza. Já super bem estudado. Se tem estrógeno, tem progesterona, pode predispor a varizes. Qualquer um dos hormônios? Qualquer um. Eles fragilizam a parede da veia, fazendo com que ela fique mais fraca e laceie e dilate mais fácil. Então, quem toma anticoncepcional tem risco aumentado para o desenvolvimento de varizes e de trombose também. Se fuma, então? Aí multiplica mais ainda esse risco. Aí o risco de embolia de pulmão. Porque a mulher que tem varizes, que fuma, usa anticoncepcional, então, um risco muito grande de ter trombose e fazer um quadro de embolia de pulmão, que é muito comum. Tá, a gente tem um comentário da internet que chegou aqui agora. Vamos ver quem está assistindo o programa junto conosco. A Suzana, olha, tá falando que tem 2 anos que fiz a cirurgia bariátrica. Depois do emagrecimento, surgiram muitas varizes. O médico disse que eu teria que fazer a cirurgia. Será que existe mesmo essa relação? Pessoas que fizeram a cirurgia de redução do estômago reclamam que aí, depois do emagrecimento, surgiram as varizes. Por que isso acontece? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo, combinado? A gente volta logo. Vamos lá, tá chegando o verão. Isso quer dizer que tá chegando quase a reta, mais ou menos, final do Projeto Bem Verão. Metade já foi. Tá chegando também um grande desafio para eles. Correr 5 quilômetros, Mari. Demais, hein? Será que eles conseguiram? Anderson Frigo mostra pra gente agora. Na véspera da primeira prova de corrida, uma crise de insônia. Sei várias vezes que eu tinha perdido o horário. Tô muito ansiosa. É hora de despertar. Agora eu vou tomar meu café, uma bananinha com aveia. Eu tenho a minha crepioca. Kiwizinho, que eu gosto muito de comer de manhã. As pernas já tá começando a correr sozinho por conta. Então vamos que vamos, galera. Em meio a tanta gente, os 10 participantes do Bem Verão. A gente chega a se emocionar, porque é uma coisa que a gente não pensava que tinha capacidade de conseguir um dia. São 5 quilômetros. Vai ser um desafio? Com certeza. O melhor da minha vida.
Eles desbravam subidas e descidas de Foz do Iguaçu. Pra mim era só pros magros. Metade da prova e, claro, o cansaço pega. Será que vai dar? Eu espero que eu consiga terminar a prova sem caminhar. Mas confesso pra você que eu tô bem empolgado. Eu acho que eu vou com tudo. Esse com certeza é o momento mais especial pra eles, ó. Cruzar a linha de chegada. Vai, Lu! Vai, tá chegando! Força! E aí, Márcia? Consegui. Qual que é a sensação? Boa. Muito cansada, mas a sensação é melhor ainda. Poder chegar para as pessoas e falar, olha, eu concluí a prova, cheguei bem. Minha primeira competição, minha primeira corrida. Que seja a primeira de muitas. Parabéns. Parabéns. Só quem correu sabe o que é. Pois é. Agora, vamos falar um pouquinho da relação de bariátrica com varizes. A gente recebeu aquela mensagem falando que ela ficou com muitas varizes, depois do médico até sugerindo fazendo uma cirurgia. Quem faz a bariátrica fica com varizes mesmo? Na verdade, já estavam lá. O que aconteceu é que ela perde peso, uma pessoa que faz cirurgia bariátrica perde 30, 50 quilos, a gordura some e as varizes aparecem. Elas já estavam lá. A obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de varizes muito importante. E tem que operar? A maioria das vezes, esses pacientes têm muita dor, a gente indica a cirurgia sim. A gente falou aqui de trombose, doutor Calil. Vamos ver alguns sinais de alerta para essa doença, que pode ser muito grave, né? Então, vamos lá. Sinais de alerta são esses aí. Na perna, dor na perna, inchaço, de uma hora para outra. Esse é o mais clássico. As duas coisas ao mesmo tempo? Pode. Você pode ter dor e muitas vezes não notar o inchaço e já tem um coágulo ali, já tem um trombo ali. Por isso que é muito traiçoeiro, né? Ou você pode ter o inchaço junto, isso vai chamar mais atenção. Normalmente é de uma perna só. Então, sem dor. Às vezes dói e às vezes não dói. Mas muitas vezes o clássico é ter dor e inchaço. Sim. E você tem que procurar o diagnóstico, porque se você tiver um coágulo, tiver uma trombose na perna, pode levar a uma embolia de pulmão. Como já falamos, que é um diagnóstico, uma doença grave. Uma doença grave. Pergunta da internet, tem mais gente querendo falar conosco. Endolaser ou aplicação da espuma, a gente já falou sobre isso aqui no programa. Qual seria mais recomendável? O Carlos está perguntando, isso é para varizes, né, doutor Sérgio? Isso. Você tem que saber indicar qual é o melhor tratamento para cada paciente. Por exemplo, quando eu estou querendo evitar de fazer uma cirurgia, eu faço espuma. Uma paciente que tem dor e muita varizes e a gente não está muito pensando em estética, eu faço espuma. Quando ela tem uma preocupação estética, não quer que fique nenhuma marca, eu indico o endolaser. Porque o endolaser ele é menos agressivo e não deixa marca nenhuma. Agora, lembrando que se recomenda não tomar sol depois de operar. Porque tem paciente que fala que fica com a perna manchada, mas na verdade ela ficou no sol depois que operou. Não pode. Tem mais uma dúvida, vamos ver aqui agora, doutor Calil, olha lá. Juliana, retirar a safena pode causar algum problema ao corpo? Tipo, pro coração? Não faz falta? Pro coração não. Pessoas até que têm varizes, muitas vezes têm indicação cirúrgica, porque está bem indicado, com dor, pode formar trombose. Não vou operar varizes porque posso precisar um dia para a chamada ponte de safena, aquela cirurgia que usa, não. Tranquilo, não tem problema nenhum, trate suas varizes, diminua o risco de trombose, que uma cirurgia de varizes não vai comprometer o coração de jeito nenhum. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito bem, doutor Calil. Muito obrigado, doutor Sérgio. Valeu, doutor Calil. Então tá, amanhã, Mariana, amanhã. Ai, adoro. Amanhã é quarta ainda, gente. Que beleza. Vem aí, Fátima Bernardes com mais um encontro. A gente se encontra amanhã. Se cuidem.